Vamos dar início então, né? 12h40. Vamos ganhar tempo aqui, ok? Eu vou começar com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, por toda a semana que o Senhor já tem nos dado, Senhor, e por mais um dia nos guardar, nos proteger, por providenciar tudo aquilo que é necessário, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Isso tudo mostra o teu cuidado e o teu amor, que é demonstrado em todo mundo. Um cuidado especial que o Senhor tem com a sua criação, conduzindo tudo de acordo com a tua santa vontade. Pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender a tua vontade todos os dias, na meditação da tua palavra, no ouvir da pregação, na reflexão e no estudo das tuas doutrinas, da palavra de Deus, para que em tudo venhamos conscientemente glorificar o teu nome, reconhecendo o teu poder e a tua bondade em todas as coisas. Conduza-nos em mais uma aula, Senhor, para que venhamos ser edificados. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Vamos para mais uma aula, graças a Deus, né? Hoje, sem interrupções. Tava com saudade já de começar essas aulas aí. Voltar às aulas, no caso, né? O assunto de hoje é bastante importante, não é? Eu estava ansioso para falar sobre esse assunto, porque começa no dia do Senhor 7, no domingo 7, e é onde nós vamos começar a pensar um pouquinho sobre fé, não é? Assunto tão importante, uma vez que fé, no contexto cristão de hoje, é algo muito relativo, né? Muitos cristãos acabam tendo sua própria versão da fé, e fé é tratado como uma coisa que não há um respaldo fiel à Escritura para a maneira como as pessoas abordam a fé. A fé é abordada muitas vezes como um mero sentimento, não é? Como ou uma atitude, mas está muito mais ligado ao sentimento, você sentir alguma coisa e confundir isso com fé, não é? Às vezes pegando só um aspecto da fé e rejeitando o outro, e isso causa bastante confusão, porque cria uma expectativa na mente das pessoas que são mais religiosas, que são mais frequentadoras, né, de comunidades, cria uma expectativa surreal, uma expectativa não verdadeira, não bíblica, o que leva pessoas à frustração, né? Tudo é pelo poder da fé. Se ouve muito no meio cristão, evangélico, católico também, tudo é pelo poder da fé, não é? As músicas dos cantores cristãos, em sua maioria, aqueles que são gospel, por exemplo, tem como base, não é, a fé. Tudo é a fé faz o herói, a fé faz o milagre acontecer, a fé é aquilo, a fé é isso. A fé te dá poder para determinar, pela fé você pode fazer coisas e a sua situação de vida pode mudar. Enfim, são várias expectativas que são criadas, não é, baseado numa ideia que nem bíblica é, em muitos aspectos, não é? A fé sempre está ligada à revelação e à vontade de Deus, a vontade revelada de Deus, não é? Então a gente tem que aprender bem isso aí. No dia do Senhor 7, a pergunta 20, nós vemos bem assim: então todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? E a resposta: não. Só são salvos os que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Essa primeira resposta do dia do Senhor 7, né, pergunta e resposta, ela é muito importante, não é? Porque primeiro leva-nos à reflexão daquele caminho inverso, que às vezes as pessoas acabam entendendo, que da mesma maneira como que por meio de Adão toda a humanidade caiu no pecado, logo na condenação, a lógica para elas é que a obra de Cristo então salvou toda a humanidade, não é? De maneira indiscriminada, todos foram salvos por meio de Cristo. Logo, se seguir um pensamento como esse, não há razão, por exemplo, para o inferno, não é? E aí você cai na ideia do universalismo, não é? Não há inferno, todos vão ser salvos no final e acabou. Então tudo isso ameaças, a ira de Deus é, no fim, um teatrinho, algo para apenas fazer um medinho, sabe, nas pessoas, mas não é algo real, não é? Isso é um problema bastante sério, porque com isso você quebra princípios da Escritura, doutrinas, não é? Profundas da Escritura, diretas e claras, e você também quebra os princípios que mostram a imutabilidade de Deus, a sua fidelidade, as suas promessas, né? E acaba atingindo também a própria justiça de Deus, né?
Então, assim, negar o inferno, por exemplo, ou dizer em outras palavras, não é que todos serão salvos no final, não é? E que por meio de Cristo todos são salvos, como por meio de Adão todos pereceram, todos foram condenados, é negar essas doutrinas básicas, é negar a própria justiça de Deus, não é? Isso foge bastante daquele princípio que nós aprendemos em Romanos 9, sobre Deus manifestar a sua graça em vasos de misericórdia e a sua ira em vasos de condenação mesmo, de ira, não é? Demonstrando que Deus quer demonstrar durante toda a humanidade, toda a eternidade, como já dá uma pequena demonstração hoje, mas durante toda a eternidade da sua graça. Efésios 2 nos dá uma razão para compreendermos justamente o porquê que Deus faz do jeito que faz, e faz pela graça, não é? Observando, por exemplo, o texto de Efésios 2, eu só vou ler aqui para chamar a atenção para esse ponto, que é bastante importante. No capítulo 1 de Efésios, nós temos toda uma doutrina trinitária da salvação, né? A partir do versículo 3, por exemplo, até o verso 14, nós temos Paulo fechando o pensamento de que a salvação é trinitária, não é? A salvação começa na eternidade com a ação de Deus o Pai elegendo, escolhendo, amando pessoas em Cristo, não é? Na eternidade, não é? Ou seja, antes de qualquer coisa ser criada, antes da fundação do mundo, como Paulo vai afirmar aqui. E ele escolhe em Cristo, então é uma eleição pactual. Ele escolhe em Cristo, ou seja, para fazer parte de Cristo, entendeu? Para ser redimido em Cristo. Cristo, por sua vez, vem com sua obra, não é? É por meio da sua obra que esses eleitos pelo Pai são redimidos. São as ovelhas que o Pai lhe deu. Ele fala isso em João, João, por exemplo, muitas vezes, não é? E ele dá uma razão para isso. Ele fala que é para o louvor da sua glória, da sua graça, não é? E por fim, no versículo 13 e 14, você percebe que há, para fechar essa salvação trinitária, não é? Essa ação do Espírito Santo selando estes eleitos, não é? Esses que receberam a obra de Cristo em suas vidas, ou seja, por quem Cristo morreu, não é? Então você percebe a salvação como algo trinitário. Quando você chega no capítulo 2, Paulo continua então, eu vou só ler aqui porque é importante o texto, que diz bem assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, isso aqui fortalece aquilo que relatado em João capítulo 3, né? Depois de todo aquele contexto, João 16, né, mais adiante, nós vemos que aqueles que não creem no Filho, que rejeitam o Filho, a ira de Deus permanece sobre eles, né? Então, ou seja, a ira já está sobre eles, e aqueles que negam o Filho, a ira permanece sobre eles. E Paulo vai dizer aqui, no versículo 3 de Efésios 2, justamente que éramos por natureza, não é? Por natureza, filhos da ira. Percebe? A nossa natureza é essa, não é? Debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, para que Ele fez isso? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Em toda a linguagem pactual, a linguagem em Cristo, que é usada no capítulo 1, Paulo mais uma vez retoma essa linguagem no capítulo 2, não é? Justamente para explicar isso, não é? Que tudo que recebemos foi em Cristo, não é? A eleição está baseada nisso, não é? Para sermos membros do corpo de Cristo, para fazermos parte de Cristo, para que a vida de Cristo seja compartilhada com a igreja, como o corpo dele, não é? E, portanto, toda a bênção espiritual que nós temos é em Cristo, já hoje pela fé, não é? Um dia será algo completo, mas hoje pela fé nós já temos isso, porque em Cristo nós estamos no céu, não é? Vamos dizer assim, em Cristo nós estamos diante da presença de Deus. Então, essa é toda a bênção que nós recebemos em Cristo, certo? E o objetivo é justamente para que Deus possa mostrar a sua graça, certo? Então, essa graça de Deus demonstrada, ela é contrastada também com sua justiça, com a sua ira, que será derramada sobre os pecadores, não é? Então, isso é um equilíbrio muito grande que nós percebemos em todo o propósito da salvação. Não é tanto Deus manifestar o poder glorioso da sua ira contra o pecado, porque ele é santo e justo,
como também Deus manifestar a sua graça salvadora naqueles que também são pecadores e não merecem ser salvos. Mas ainda assim, o próprio Deus não os leva para o céu ou não promete uma salvação, não é? Em que isso será feito de graça, não é? Eles recebem pela graça, mas custa algo. Seu filho tem que assumir a natureza humana e então pagar esse preço, não é? Então pode ser de graça para nós, não é? Que somos os beneficiários disso. Nós somos alvo da graça e do amor de Deus. Mas para que isso fosse uma realidade em nossas vidas, Cristo teve que morrer. Então não foi de graça, né? Não foi de graça. É pela graça aplicada em nós, mas foi de um preço muito alto para Deus, né, nesse sentido. A pergunta então todos os homens são salvos por meio de Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? A resposta é clara, não. Só são salvos os que pela verdadeira fé são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Então, a salvação então consiste na prática, na aplicação nisso, não é? Cristo vem ao mundo, a pregação do Evangelho está no mundo, a igreja está pregando, anunciando o Evangelho, não é? Expondo a palavra de Deus, e aqueles que podem ser chamados de salvos, não é? Que são eleitos de Deus, são aqueles que, ao ouvir o chamado do Evangelho, respondem positivamente. E respondem positivamente porque são eleitos, não é? Porque Deus os predestinou para este fim. E então, ouvindo o chamado de Deus, eles respondem positivamente e logo são enxertados em Cristo, não é? Eles são enxertados em Cristo, certo? Eu vou ler um texto aqui, que é um dos textos bases do catecismo, dessa pergunta e resposta, o capítulo 11 de Romanos e o verso 16 ao 21. Vou ler porque é importante esse texto, 16 ao 21. Diz bem assim. E falou alguma coisa aí alguém? Não, né? Vou fazer a leitura agora. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás pela fé, em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então, veja, o princípio estabelecido aqui por Paulo é justamente esse. Nós somos enxertados pela fé. Enquanto esses ramos que ele fala, como os judeus, né, na carne, que foram quebrados porque não creram, né? Então, na prática da aplicação, né, temporal aqui, da salvação, né, da fé, da obra de Cristo, é feita pela fé. Deus dá vida ao ser humano, ressuscita em Cristo, não é para que o homem creia. Esses que creram, então, é que foram enxertados em Cristo. Esses que foram ressuscitados, nasceram de novo, foram enxertados em Cristo. Não é? E como João, capítulo 1, verso 12 e 13, nos ensina, foram feitos filhos de Deus pela fé. Certo? Então, isso é um ponto importante, não é? Salvação, ok? Não é algo solto, desprezo, sem um sentido real, não é? Há toda uma ligação pactual que está ligada à eternidade, nesse pacto eterno trinitário, não é? Como nós vimos no capítulo 1 de Efésios, né, que eu já até expliquei para vocês, um pacto trinitário onde Deus Pai elege, o Filho morre por aqueles que o Pai elegeu e o Espírito Santo sela com a obra que o Filho realizou, não é? A vida daqueles que foram eleitos, porque o Filho morreu. Então há um pacto trinitário aqui, das funções desempenhadas pela Trindade na operação da salvação da humanidade. E então, isso é manifesto quando aquele que foi eleito na eternidade, não é? Ele crê, ele recebe Cristo de todo o seu coração, não é? E é assim. Então, salvos são aqueles que creem. Não existe esse negócio de eleição sem uma fé verdadeira, porque o próprio texto fala aqui, não é? Eles são enxertados pela fé verdadeira, não é? Eles creem de verdade. Pela verdadeira fé são enxertados em Cristo. Ou seja, pela fé que a Bíblia revela. Eles creem, é uma fé que Deus deu, ok? É o poder de Deus atuando na vida deles, certo? Até aqui, alguma pergunta, algum comentário na pergunta 20 e resposta 20?
Deu para entender direitinho? Podem comentar, por favor, podem perguntar também, viu? Fique à vontade. Bem, vamos seguir então. Pergunta 21. Tá. Então, nós aprendemos na pergunta 20, na resposta 20, que os que são salvos, não é? Em Jesus Cristo, eles não são salvos simplesmente como Adão, pegando o contrário do que aconteceu com Adão, não é? Todos foram mortos em Adão, no pecado, todos são salvos em Cristo, não é? Não é assim, são aqueles que creem de verdade. E aí, essa verdadeira fé, não é? É o que leva o homem, nesse sentido, né, a, de fato, confiar em Deus e ser salvo. E ter aplicado em sua vida a obra da salvação. Mas a pergunta é, então, se só são salvos aqueles que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo, o que é a verdadeira fé? Não é? E esse é um ponto muito importante. O que é a verdadeira fé? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para o nosso tempo, justamente pela introdução que eu fiz. Há uma má compreensão terrível do que é a verdadeira fé. Não é? Fé para as pessoas é um mero sentimento, é apenas um convencimento intelectual. Se eu concordo, as pessoas muitas vezes pensam assim: se eu concordo, então eu tenho fé, isso é verdade. Não é? Eu creio, então, se eu concordo, então eu creio. Ou então, se eu sinto, eu creio. Não é? Então, existe muito isso. As pessoas, alguns acabam até dizendo, né? Eu senti uma fé muito grande hoje. Né? Fé não tem nada a ver com isso, com sentimento, ok? Não tem nada a ver com isso. Por isso, a resposta é bastante clara com relação a isso aí. Não é? Olha o que ele diz. O que é a verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, o primeiro ponto aqui, não é, do ensino do que é a verdadeira fé, é que essa verdadeira fé é a convicção, a certeza com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, ponto principal, a fé está completamente ligada à revelação escrita. Certo? A fé está completamente ligada à Escritura. Percebe? A fé está ligada à Escritura, à revelação. Ok? Não existe fé verdadeira sem revelação, sem conhecimento do Evangelho. Não é? Não existe. Então não existe negócio de fé sem o conhecimento do que Deus diz em sua palavra. Percebe? Então muitas vezes quando você observa essas questões, você percebe assim, peraí, se a fé, como primeiro ponto aqui, é a convicção com que aceito como verdade tudo o que Deus revelou em sua palavra, logo, muitas coisas que as pessoas dizem, chamam de fé, não é a fé verdadeira, não é? Mas é apenas uma mera crença. Então, veja, tem que separar essas coisas. Crença, todo ser humano tem. Entendeu? Crença, todo ser humano tem. Quando você afirma uma coisa como verdade, você crê naquilo. Entendeu? Qualquer religião do mundo pode te dar boas crenças, não é? Crenças morais, etc. Qualquer religião do mundo fornece isso. Não é? Você crê em algo sobrenatural, você crê em certas coisas, não é? Em certas histórias, não é? Em certos mitos. As pessoas creem. Os próprios cientistas, eles têm que acreditar em alguma coisa. E eles acreditam na ciência, eles acreditam no materialismo. Não é? Então eles estão acreditando, eles estão dando crédito a alguma coisa. Mas fé não é simplesmente você dar crédito. Então muitas pessoas não têm fé coisa nenhuma. Elas apenas dão crédito porque avaliam de maneira lógica certos argumentos e então os aceitam como verdade. Não é? Então é mais ou menos assim. Quando eu trato daquilo que é natural, certo? Eu posso simplesmente usar o raciocínio e o raciocínio é o suficiente para mim. Mas quando é aquilo que não está ligado ao natural, ou que tem um significado sobrenatural, que está além da nossa realidade aqui, não é? Então, simplesmente dar crédito àquilo não resolve, não é? Então, qualquer crença que se invente no mundo, ela não é validada por causa disso. Porque se fé fosse acreditar em qualquer coisa, entendeu? Fosse simplesmente acreditar, não, eu acredito, o que importa é que eu acredito, não é? E a pessoa vai trocar isso dizendo assim, não, o que importa, eu não frequento igreja, não é? Eu não sou membro de igreja nenhuma, mas o que importa é que eu tenho uma fé muito grande no meu coração. Não é? Isso é uma ilusão, entendeu? Uma ilusão cultural que nós temos aqui no Brasil, muito grande, entendeu? Porque não é fé, não é? Só existe uma fé, é a fé que a Bíblia revela.
E essa fé é justamente a convicção com que eu aceito como verdade tudo o que Deus revelou na sua palavra. Logo, compreendendo essa ideia de fé, significa dizer que de Gênesis a Apocalipse, em cada detalhe, eu confio, não é, na palavra de Deus de maneira integral. Integralmente a palavra de Deus é a verdade e acabou. Ainda que o que esteja revelado ali ultrapasse a minha capacidade de avaliação, de análise. Ainda que eu não tenha condições, não é, de tentar testar de alguma forma o que está sendo dito ali. Eu confio em tudo que Deus disse em sua palavra, absolutamente tudo. Tudo, 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 não é? O que passa da palavra, eu posso julgar pela palavra. Mas se for contra a palavra, não, eu simplesmente rejeito. Entendeu? É simples assim. Não é? Então, fé verdadeira é a confiança, é a convicção que tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra é a verdade. Então, a fé está ligada à revelação. Nós jamais poderíamos crer nas verdades profundas do Evangelho, nos poderes do mundo vindouro, das promessas de Deus, se Deus não tivesse as revelado para nós. Entendeu? Para pensar no exemplo de Abraão. Como é que Abraão iria crer? Me diga. Como é que Abraão iria crer para ter a atitude de sair de sua terra, da casa de seu pai, da sua parentela, e tomar rumo a uma terra que ele nem tinha visto ainda? Não é? Como é que ele iria fazer uma coisa como essa? Ele simplesmente iria sair, deu uma doida em Abraão, Abraão, ó, é o seguinte, tô a fim de morar mais aqui não, e os caldeus, não, quero ir embora, né, já me aposentei daqui, eu vou porque eu sei que lá, no além, lá, além do horizonte, tem um lugar melhor para mim. Não, isso não tem fundamento nenhum, seria uma loucura, não é? E muitas pessoas são assim, elas acreditam em coisas, não é, que a cultura formou, não é, que toda a mitologia formou, entendeu? E ficam buscando esse tipo de coisa. É o que acontece com os budistas, não é? Islâmicos e tantos outros aí, espíritas, não é? Todos eles estão buscando alguma coisa, não é? Que está relacionada às crenças deles, certo? Porém, eles não podem seguir o caminho verdadeiro, por quê? Porque não houve revelação. Então, veja, Deus vai até Abraão. Se Deus não vai até Abraão, Abraão não pode crer. Não é? Abraão não pode confiar em nada se Deus não se revela a ele. Deus vai até Abraão e Deus faz promessa a Abraão. Deus chama Abraão e faz promessa a Abraão. E isso Deus vai revelando cada vez mais, de maneira mais detalhada, as suas promessas a Abraão. Entendeu? Então Deus é quem dá a fé. Ele dá a revelação, a sua palavra, e com a palavra, não é? Ele dá a fé. Por meio da palavra, ele dá a fé. Certo? E então é baseado no que Deus revela, no que Deus diz que a fé vem. E é por isso que ele está dizendo aqui o que é a verdadeira fé. Primeiro ponto é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Não é? Eu não deixo nada de lado, de fora. Ah, isso eu acredito, pastor, isso faz sentido, mas isso não. Então, eu acho que isso aí é só um problemazinho cultural, de contexto, não é? Eu acho que Paulo, ou Moisés, ou outro não tinha conhecimento científico para poder analisar essas coisas, então o que eles estão falando não é verdade. Não existe isso. Não é? Quando o assunto é promessa de Deus, doutrina, verdades espirituais, o que Deus prometeu, tudo isso é a verdade do Evangelho. Entendeu? Tudo, 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 tudo. Não é? Então, alguém que tem fé verdadeira, ele não divide a Bíblia, não dicotomiza a Bíblia, não relativiza a Bíblia. Ele crê integralmente em tudo que Deus revelou em sua palavra. Ele não julga a Escritura, ele é julgado por ela. Percebe a diferença? Segunda questão importante, continuando aqui na resposta, é também o que é a verdadeira fé? É também a firmeza, aliás, a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Então, o primeiro ponto importante que nós aprendemos sobre a resposta é que a fé ela está ligada à revelação que Deus dá de si mesmo, certo? Então a fé está ligada à Escritura, é pela Escritura que vem a fé. Mas agora isso é algo que não está tratando algo como sendo pessoal ainda, mas está falando de Deus que revela a sua vontade, não é? E dá capacidade, dom ao homem para que ele confie naquilo. Ele se revela, é Deus, cara, né? Mas agora ele está abordando isso como algo pessoal. Ou seja, é algo que está aqui no meu íntimo. Então veja o outro aspecto aqui da fé. É algo do meu íntimo agora. Depois de ouvir tudo isso pela palavra, eu tenho certeza, eu tenho convicção pessoal
de que Deus garantiu tudo que ele prometeu em sua palavra. Não é algo que está longe de mim, não é algo que é prometido aos outros, entendeu? Mas é algo que está sendo direcionado à minha própria pessoa. Eu tomo aquilo como algo para mim, algo pessoal. Então, é também a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Então, aquele que tem verdadeira fé, ao receber a revelação da palavra de Deus, ao ser confrontado com a Escritura, com o Evangelho, quando ele ouve aquilo, aquilo ali não é uma historinha para ele, né? Não é uma historinha, não é uma mera historinha. Não é um livrinho bonito de história, de teologia, não é um livro que conta a cultura de outro povo. Não. Ali tem verdades, não é, que são direcionadas de maneira proposital a pessoas. E Deus ali está falando comigo. Então aquelas promessas são para mim. Eu não estou olhando como promessas que foram para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés e tantos outros. Não. Não é algo que está ligado ao passado simplesmente, não tem ligação com a minha vida. Não. Tudo que nós ouvimos na Escritura, entendeu? O que Deus promete, o que Deus ensina, o que Deus ordena, é direcionado a mim hoje. Quando eu ouço, não é? Eu tenho a convicção de que Deus está dizendo isso para mim, para minha pessoa. Sou eu, é comigo que Ele está falando. São promessas para mim. É como Deus chegar a Abraão e dizer: Abraão, faz isso e aquilo, mas sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei. Entendeu? E Abraão prontamente se levanta e vai. Simples assim, é com ele. Entendeu? É algo pessoal, é com ele. Não é? Não, Senhor, não. Chama outro, né? Eu estou ocupado, eu tenho muito servo, eu tenho muito trabalho aqui, eu já sou uma pessoa bem abastada, então eu vou deixar a oportunidade para outra pessoa. Não, é para mim. Entendeu? Tudo que Deus está dizendo é para mim. Então, essa convicção pessoal, não é? É justamente também uma demonstração da verdadeira fé. Percebe? Essa convicção me leva a ter certeza absoluta, não é, de que um dia eu estarei com Cristo. Percebe? Eu contemplo isso pela fé. Um dia eu estarei com Cristo. Eu estarei com Cristo. Não é? Eu poderei desfrutar disso. Eu tenho convicção de que Ele me perdoou. A sua obra foi para perdoar os meus pecados. Entendeu? Os meus pecados. Ele me conferiu justiça eterna. Veja, eu sei que eu sou um pecador, mas Ele me justificou pela obra do Calvário. Ele me tornou justo. Eu sei que eu, em minha natureza, sou injusto. Sou um pecador miserável. Mas Ele me determinou justo. Decretou justiça sobre a minha vida. Né? Determinou que eu agora não devo mais nada. Sou justo, justificado. De salvação, então. Tudo isso Ele fez. E essa é a convicção que eu tenho. Eu não tenho a convicção de que eu fiz alguma coisa para merecer isso. Eu não tenho a convicção de que eu me esforcei para merecer isso, que eu cooperei, nem que seja um pouquinho. Não, eu tenho convicção que isso tudo é por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Percebe como a verdadeira fé é direcionada? Por quê? Porque ela vem da Escritura. Não é? É a ação do Espírito Santo usando a Escritura, a revelação da palavra de Deus. Então essa verdadeira fé, ela está sendo guiada pela verdade do Evangelho, pela doutrina pura, não é? Pelo que Deus revelou. E por fim, o Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então veja, o que é a verdadeira fé, não é? É justamente essa convicção, essa confiança, não é, absoluta na palavra de Deus, não é, de que tudo que Ele revelou em sua palavra é verdade. Tudo que Ele revelou em sua palavra, eu entendo que é para mim, ok? É algo para minha vida, entendeu? E o Espírito Santo, não é? É quem é o autor dessa fé no meu coração. Ele opera isso em mim. É a ação dele, não é? Aplicando o Santo Evangelho. Até aqui tudo bem, irmãos? Deu para entender direitinho? Quer fazer alguma pergunta, um comentário? Pode falar. Boa noite, meu. Sobre a questão da fé, a gente aprendeu na primeira parte do catecismo que sobre nossos pecados e miséria, né? Isso. Nós somos pecadores, né? Que merecemos ser destruídos pelo que a gente faz. Aí, assim, dentro dessa parte aqui agora que a gente está comentando, é um pouco difícil de você entender como é que a gente vai chegar a esse ponto de ler o Evangelho
acreditar e ter isso, só que aí o senhor acabou de explicar, já na abertura o senhor acabou de explicar, né, que isso aí é um trabalho do Espírito Santo, Isso. na vida do cristão. Exatamente isso aí. Então, eu posso dizer, dizendo também a Bíblia que a fé é um dom de Deus. Isso, exatamente isso. Né? Então, eu queria saber assim, o que o cristão tem que fazer, qual é o preparo que ele tem que fazer durante a vida dele, né, para ele estar preparado, se for o caso de receber essa graça. Bom, o ponto essencial para entender é o seguinte. Paulo fala em 1 Coríntios, né, que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Né? Romanos 10 e 17 também aprendemos. Né? E a fé vem pelo ouvir a palavra, não é? A pregação é a pregação da palavra de Cristo. Então nós temos aí verdades, não é, que mostram justamente que Deus usa a sua revelação escrita, o que ele ordenou registrar, justamente para isso. Logo, a escritura, então, ela é apresentada como sendo suficiente. Entendeu? Então a palavra deve ser pregada, deve ser lida, deve ser estudada, deve ser meditada. O incentivo aqui que nós temos da Escritura é justamente isso. Nós precisamos examinar a Escritura, nós precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus, nós precisamos cada vez mais buscar sermos alimentados por isso. Não é? Isso tanto é o meio pelo qual Deus nos dá a fé, como também é o meio pelo qual Deus alimenta a nossa fé, juntamente com, por exemplo, os sacramentos. Mas veja, é importante que haja essa dedicação. A dedicação da igreja deve ser empregar por causa disso, porque a única maneira de alguém ter fé de verdade é pela palavra, percebe? Então você percebe o poder, não é? E a importância gigantesca da pregação do evangelho. De que a escritura, a palavra, chega aos ouvidos das pessoas, chega às mãos das pessoas. Entendeu? Então esse apreço pela escritura não é uma coisa à toa, não é uma coisa que protestantes inventaram, que reformados inventaram. Não. É apenas o seguir aquilo que Deus está dizendo. Se ele dá a fé, não é? A fé salvadora, a fé para confiar em tudo que Deus prometeu, por meio das suas próprias promessas, por meio da sua palavra, então é necessário que nós venhamos sempre entender o papel da pregação e quão importante é nos alimentarmos disso. Deus, então, ele promete, nos dá a fé por meio da sua palavra e ele continua nos alimentando a fé que ele nos deu por meio da palavra, não é? Então isso é importante demais. E isso é uma coisa importante também para a gente entender o seguinte, que a escritura, a palavra, como Paulo fala em 1 Coríntios, é loucura, não é? A pregação seria uma loucura. Como é que pessoas podem ser salvas? Veja, Adão pecou, toda a humanidade foi condenada, não é, diante de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade. Ou seja, vamos todos para o inferno. O destino natural do homem é a condenação, é nascer, crescer e morrer para o inferno, certo? Então, tipo, quem vai nos salvar disso? Deus, enviando seu filho. Mas eu preciso crer no seu filho. Então, no fim, qual é a única maneira, né, de que a salvação chegue à minha vida? É crendo no Evangelho, no que Cristo fez, no que Deus prometeu. Percebe? Logo, a pregação do Evangelho, a Escritura, é a mensagem mais poderosa de todo o universo. É o meio pelo qual nós somos salvos. Entendeu? Porque é por meio da pregação que nós conhecemos Cristo e podemos, pela obra do Espírito, confiar nas promessas. Entendeu? E isso não chega a ninguém por uma investigação racional. Você pode ler a Escritura? Pode. Você deve ler a Escritura? Deve. Mas, no fim, a Escritura, o texto sagrado, sem a obra do Espírito Santo, eu vou dizer assim, um livro, a Bíblia, sem a obra do Espírito Santo, é um livro de páginas em branco. Entendeu? Você pode ler, reler, estudar, compreender contexto, estudar as línguas originais, pode fazer uma exegese melhor do que um crente, mas se não houver a ação do Espírito Santo, toda a sua leitura apenas te trará um conhecimento cultural, não é? Talvez uma maior intelectualidade, você vai poder lidar melhor com o texto, é um texto antigo, então você tem que ter preparo e ter costume de ler textos antigos, não é? Que exige um pouquinho mais para você compreender, para você interpretar, mas é só isso. Você vai ter um conhecimento moral muito bom, princípios morais que você pode aplicar à sua família, ao seu trabalho, à sua sociedade. O mundo hoje não é de pessoas que não são cristãs, que são ímpias também, mas que têm princípios bem estabelecidos morais, que vêm da Escritura, obedecem isso, não é? Em muitos aspectos, percebe? Mas sem a obra do Espírito Santo, não vai. Então, Deus dá a fé por meio da Escritura, por meio da pregação da palavra, certo? Por meio da pregação da palavra,
E essa fé que vem, que é o dom que você citou aí, é justamente uma obra do Espírito Santo. Ele é o autor da fé no nosso coração. Não é? É ele quem dá um novo nascimento com essa pregação da palavra. Então, o que nós precisamos, confiando, não é, no que Deus disse, que é pela loucura da pregação que as pessoas são salvas, são feitas crentes, não é? Que nós precisamos, na nossa própria vida, realmente ter apreço pela pregação da palavra, amar a pregação da palavra, não é? Ler a Escritura, realmente com vontade, de todo o nosso coração, de toda a nossa sinceridade, e fazer o possível para divulgar essa palavra. Nós precisamos pregar por causa disso. Nada vai salvar o mundo. Só a pregação da palavra de Deus. Entendeu? Nada que as pessoas inventarem, religiões novas, política, qualquer coisa que você inventar não vai ter futuro. Tem que pregar a palavra. É uma bênção para nossas vidas e para o mundo também. Então é necessário pregar. Então a pregação da palavra de Deus é algo muito essencial, de suma importância, crucial em nossas vidas. Amém? Bem, compreendendo então, não é? Que só são salvos aqueles que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo, não é? E aceitam de todo o coração os seus benefícios, todos os seus benefícios, que a verdadeira fé não é aquilo que as pessoas muitas vezes acham que é uma emoção, não é? Mas é de fato a convicção de que o que Deus revelou é verdade, tudo que ele revelou é verdade, é uma certeza pessoal de que o que ele disse é para mim, não é? E também essa convicção de que o autor disso não sou eu, não é fruto do meu intelecto, da minha capacidade intelectual, não, da minha capacidade de análise, não. É obra do Espírito Santo, não é? A pergunta que vem agora, então, não é? Porque nós estamos falando de fé, então fé está ligada à palavra, está ligada a promessas, não é? Então, por fim, a fé está ligada justamente às verdades do Evangelho, ao Evangelho, às doutrinas. Por isso a pergunta agora é, pergunta 22, então, em que o cristão tem de acreditar? E é justamente aquilo que nós aprendemos na palavra. Começa aqui o credo apostólico. Vamos ler a resposta 22. Em tudo o que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã, universal e indubitável. Então veja, o que é que um cristão tem que crer então? Qual é o conteúdo? Esse é o ponto aqui. Eu tenho que confiar na palavra de Deus, não é? Mas qual é o conteúdo direto, prático, que eu devo confiar, que eu devo crer? Porque na Escritura você tem proposições, você tem afirmações teológicas, doutrinas, verdades, né? Mas você também tem história, acontecimentos, relatos, não é? Poesias. Entendeu a situação? Ou seja, eu não preciso de fé para confiar de que um acontecido histórico comprovado, por exemplo, pela arqueologia, é verdade. Entendeu? Não preciso. Certo? Davi existiu, ok? Há algum tempo atrás, há uns 50 anos atrás, haviam aqueles que questionavam a existência de Davi. Até arqueólogos acharem, nas regiões ali de Israel, material antigo, não é? Registrado, nesse sentido, o registro de Davi. Né? Então, veja, eu não preciso de fé para isso, ok? Um arqueólogo pode confiar nisso. Um cientista pode confiar nisso. O ponto é, o que ele está falando quando eu devo confiar em tudo que Deus revelou em sua palavra? Então, a revelação não é apenas a questão do registro histórico. A revelação é a verdade que Deus traz, não é, à tona, por meio da obra do Espírito, naquilo que foi registrado. Então, veja, é o que Deus diz ao seu povo. São as promessas, são as verdades espirituais. E aí ele vai tratar justamente isso, em tudo aquilo que está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Então, o credo apostólico, ele foi feito para esse fim. O objetivo do credo apostólico é aquele mesmo objetivo, né, do Shema, que é a confissão judaica. Não é? Então, desde o Antigo Testamento, os judeus continuam ainda fazendo o Shema, não é? Que é ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Então, veja, isso que era uma confissão de fé, é a verdade que eles tinham acesso ali, né? Porque o Evangelho foi revelado progressivamente. Então, isso que foi revelado a eles era a confissão de fé deles. Percebe? A mesma coisa tem um propósito do credo apostólico, porque o credo apostólico agora nos traz uma teologia e doutrinas mais claras, certo? Mais trabalhadas, por quê? Porque até então você já tem agora a revelação como um todo. O que foi necessário, aquilo que Deus determinou para a humanidade foi revelado já quando se fechou o cano.
Então não tem mais revelação depois disso, certo? Então o credo apostólico é esse resumão geral de toda a Escritura. É mais completo, então, nesse sentido, do que esse schema que os judeus faziam, usando o próprio texto bíblico. Não é? Então, ou seja, temos que confiar, acreditar justamente nesses artigos de fé. E aí a pergunta 23. Que artigos são esses? E então, que artigos são esses? Do que eu devo acreditar? Qual o conteúdo da fé cristã? A fé verdadeira, a fé salvadora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, veja, de maneira geral, o credo apostólico resume todo o Evangelho. Não é? É um credo trinitário, entendeu? Que vai contar desde o início da criação, mostrando a obra de Deus Pai, Criador, não é? Até o final, percebe? Até o final de tudo. Então você percebe aqui a criação, ok? A salvação, certo? A manifestação histórica da salvação, por isso está relatado, não é, como fundamento histórico, o que aconteceu com Cristo ao aplicar, ao cumprir a obra sacrificial para a salvação, que nasceu, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, para ficar claro, ok? Ele nasceu da Virgem Maria, Deus usou uma mulher judia, uma eleita para isso, não é? Padeceu sobre Pôncio Pilatos, ele foi julgado sob um juízo humano, percebe? Isso foi registrado, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, isso a gente vai aprender na exposição o que significa, não é? Depois, mais tarde. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, tem testemunha disso, ok? Ele subiu, ele não ficou aqui, ele subiu ao céu, ele cumpriu essa obra sacrificial, sacerdotal, e depois de ter cumprido o sacrifício, ele subiu aos céus, ele entrou no Santo dos Santos, onde Deus está, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá, ou seja, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ok? Então, veja, você tem a obra da criação, a obra da redenção por meio de Jesus Cristo, não é? Tudo que aconteceu ali, e os relatos históricos disso, os pontos cruciais históricos disso, não é? E que ele subiu aos céus. E de lá ele volta, não é? Ou seja, a promessa dele de voltar para buscar os seus. Ele vem para julgar vivos e mortos. E então agora vamos falar sobre o Espírito Santo, enviado por Cristo à igreja, para selar a igreja. Creio no Espírito Santo, não é? Qual é a obra do Espírito Santo em aplicar a salvação? É justamente nos tornar membros do corpo de Cristo. Então é aí que vem a igreja cristã, não é? A igreja avança para esse nível espiritual muito mais profundo, não é? Então veja, creio no Espírito Santo e aí ligado ao Espírito Santo na Santa Igreja Universal ou na Santa Igreja Católica de Cristo, não é? Essa igreja que ela diz respeito a todo o povo eleito de Deus desde o início do mundo até o final, uma igreja católica. Essa é a catolicidade da igreja, não é? Essa igreja, então, ela está em comunhão. Então, eu vou confessar também o quê? Na comunhão dos santos. A comunhão verdadeira pela obra do Espírito Santo, porque é a parte do Espírito Santo aqui, né? Entre esses membros do corpo de Cristo. Então, a comunhão dos santos é um artigo de fé. A igreja é um artigo de fé. Entendeu? É um artigo de fé a igreja. A igreja, você tem que crer na igreja. Não é? Como revelação de Deus, como povo de Deus. Imagina uma pessoa falar bem assim, não, mas você não tem que crer em Cristo somente, mas crer em Cristo é crer também na igreja. Está ligado a isso. O que a igreja é? Corpo de Cristo. Se você crê em Cristo, você faz parte do corpo dele, que é a igreja. Não dá para você dividir isso aí. Por isso que eles colocaram aqui a igreja como artigo de fé. Uma igreja una, santa, universal, católica. Entendeu? Ou seja, confessando que Deus tem um povo neste mundo. Se Deus não tem um povo neste mundo, se Deus não tem uma igreja, então está tudo em aberto. Né? Vai seguindo que um dia nós vamos chegar lá. Chegamos lá. Não, Deus tem um povo eleito, um povo salvo. Certo? E então, na comunhão dos santos, a igreja está em comunhão pela obra do Espírito Santo. Esses que fazem parte da igreja, eles foram redimidos dos seus pecados. Então eu creio que Deus nos redimiu dos nossos pecados. Eu fui redimido dos meus pecados pela obra de Cristo e a atuação do Espírito Santo. Eu creio também nessa promessa da ressurreição. Cristo ressuscitou, então eu creio que eu também ressuscitarei. Por isso que eu falo, na ressurreição do corpo.
E por fim, então, que é a conclusão de tudo, e na vida eterna. Amém? Não é? Então, o credo apostólico resume justamente esses artigos, não é? Esse conteúdo do Evangelho. Não é? O resumão todinho da Escritura, o conteúdo do Evangelho. Por isso, irmãos, para a gente concluir essa aula de hoje, já deu hora, esses artigos, quando eram rejeitados no passado, né, no tempo que foram feitos, o indivíduo que rejeitasse isso aqui estava rejeitando a salvação, pô. Rejeitando a verdadeira fé. Entendeu? O cara negar os artigos do credo não é. Eu tô negando. Não, isso é besteira, eu não preciso acreditar numa coisa feita por homens, não é? Numa coisa feita por homens. Uma coisa que teólogos da igreja raciocinaram. Não. O que os teólogos da igreja fizeram, o que os pais da igreja fizeram, foi simplesmente pegar a escritura, o evangelho revelado, entendeu? E resumir isso de maneira direta, não é, proposicional, em artigos, para facilitar a compreensão do que nós cremos como igreja. Entendeu? E assim, toda a igreja, toda a cristandade era fortalecida nos pontos básicos e essenciais da fé. Para que cada cristão soubesse a sua própria identidade, soubesse de fato aquilo que é a fé verdadeira. Não é? E então, sendo fortalecido na fé verdadeira, compreendendo o que de fato a igreja confessa, o que nós cremos, o que Deus revelou da palavra dele, na palavra dele, não é? Eles pudessem, nesse sentido, combater as heresias. Né? Fortalecendo eles com a verdade, para saberem resumidamente o que toda a Escritura ensina, o resumo do Evangelho, eles pudessem combater a mentira, a heresia. Né? Foi para esse fim, né? Uma defesa da fé muito importante que nos legou esse material, que de fato é de fato muito importante, certo? É justamente por isso que nós confessamos no culto solene esse credo. Isso tem que ficar muito bem esclarecido no nosso coração. Todas as vezes que lemos esse credo, né, recitamos esse credo, toda vez que nós lemos a Escritura, a lei, e continuamos fazendo essas recitações, é justamente porque nós precisamos ser alimentados com os artigos da fé, com a verdade do Evangelho. Não é? Lembrar de todo o resumo do Evangelho, lembrar do que Deus diz em sua lei, tudo isso para que nós não venhamos nos esquecer. Não é? Não venhamos relaxar, mas todo domingo Deus nos fala, Deus nos lembra, Deus fortalece a nossa fé, não é? E assim por diante. E isso tem que ser um conteúdo usado para que a minha semana toda seja fortalecida e embasada nisso. Não é? Então veja a importância. Nós concluímos por aqui então, eu não vou ensinar mais, lendo os textos aqui, certo? Nós vamos ter exposições a partir do dia do Senhor 8, né, da aula que vem, para compreendermos agora a estrutura do credo e uma pequena exposição do próprio catecismo de cada artigo do credo. Eu acho de fato isso muito rico no credo apostólico, e como é exposto aqui no nosso catecismo. Certo? Irmãos, alguma pergunta, alguma afirmação, algum comentário aí? Deu para entender direitinho? Ficou claro para vocês? Tempo. Não havendo mais o que falar, né? Vamos então encerrar essa aula. Eu vou encerrar, então, irmãos, orando mais uma vez. Eu quero reforçar para os irmãos que, por favor, na semana deem uma revisada, né? Eu vou deixar, como sempre, né? Amanhã eu vou estar postando a gravação, né? O vídeo no canal. E vou mandar também o PDFzinho da aula, certo? Mas é importante que vocês leiam as perguntas e respostas e, por favor, confiram os textos da Escritura, né? Porque esse é o principal objetivo, né? É uma defesa da doutrina bíblica, ok? Esse é o ponto principal aqui. Por isso, aproveitem realmente para que vocês sejam fortalecidos no conhecimento da Escritura, da palavra. Vou orar então, viu? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula de hoje. Espero em Deus, Senhor, espero no Senhor que essa aula venha a ser de fato de profunda edificação para a vida de cada um dos que ouviram, para a nossa vida, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, sendo fortalecidos na verdadeira fé, que venhamos compreender a importância do entendimento da verdadeira fé, e assim sermos levados à gratidão por reconhecer que tudo é o Senhor quem nos dá. É a tua graça operando em nós. É o teu poder, a tua misericórdia e amor.
sem o qual nós estaremos completamente perdidos, condenados, sem a menor esperança. Mas o Senhor mesmo, que amou a igreja, amou-nos na eternidade e revelou teu Filho, enviando o teu Filho aqui neste mundo, o teu Filho enviando apóstolos, os apóstolos enviando pastores, pregadores do Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós. E é por causa disso, por tua ação, que nós conhecemos a tua promessa, conhecemos o Evangelho. Somos o povo da promessa, Senhor. O Senhor nos escolheu, nos separou do mundo justamente para isso, para servirmos ao Senhor, e nos prometeu vida eterna, nos prometeu plenitude, gozo eterno. Tudo isso é uma bênção para nossas vidas. Nós te louvamos porque, tal como foi com o seu povo no passado, o Senhor também é assim hoje. Mostra a tua fidelidade em nos sustentar nessa fé. Nós não sabemos disso porque nós somos bons, porque somos inteligentes demais, porque temos muita capacidade. Não, Senhor, mas é tudo por tua graça, porque aprove a ti revelar-nos o Evangelho, revelar a nós, pecadores miseráveis, a glória do teu Filho, nos conduzindo dia após dia a Ele. Ajuda-nos nessa caminhada cristã, para que essa verdadeira fé não seja algo meramente subjetivo, algo meramente de discurso, mas seja de fato a verdade de nossas vidas, a nossa identidade cristã, seja quem nós somos, para que sejamos guiados todos os dias por tua palavra, Senhor. Dá-nos temor e que, por tua graça, venhamos realmente meditar na tua lei de dia e de noite. Temos prazer na palavra do Senhor, para sermos conduzidos à tua glória, a honrarmos o teu santo nome neste mundo. Eu te agradeço, nós te agradecemos por essa aula. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar esse final de semana, nas atividades, até eleitorais, nos compromissos. Peço que o Senhor abençoe o evento de amanhã que realizaremos aqui na igreja. Abençoa a viagem do pastor Lúcio. Guarda o Senhor e aquelas pessoas que vêm no carro com ele, para que possam estar aqui e, de fato, ministrar a tua palavra, nos ensinar também muito sobre a confessionalidade cristã e que sejamos edificados, Senhor. Que seja um momento bom, edificante para todos que participarão dessa palestra, desse evento comemorativo dos 501 anos da Reforma Protestante. Abençoa-nos também no domingo, Senhor, tanto porque é o teu santo dia, onde nós somos convocados para adorar o teu santo nome, que haja essa consciência de responsabilidade e temor a ti, mas que também venhamos com consciência exercer o nosso voto, a nossa cidadania e confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e é o Senhor quem providencia todas as coisas. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Está encerrada a nossa aula. Até a próxima, então. E amanhã, não se esqueçam, amanhã temos o evento, né? Aqui na igreja, aqui em casa. Então, por favor, irmãos, se prontifiquem, cheguem cedo. Para os homens da comunidade, membros e congregados, não é, os homens, amanhã tem a nossa primeira reunião, nossa inauguração da Sociedade dos Homens. Então, se esforcem também, porque é muito importante a participação de vocês, tá certo? Muito importante mesmo. A partir de amanhã, teremos uma agenda de encontro mensal dos homens, né? Para estudarmos juntos alguns materiais que são muito importantes para a compreensão, das igrejas reformadas, né? Nosso papel como homens na igreja. Então, tudo isso é muito importante, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês e boa noite.